Fala cientista, você está no canal do Desbloqueando o Enem. Eu sou Eduardo Tributino, professor de Física, e hoje a gente vai ver algumas dicas para a tua prova sobre eletrodinâmica. Cientista, separei aqui 4 pontos importantes que tu tem que ter na tua prova, tá certo? Primeiro ponto, questões envolvendo aqui sobre corrente elétrica, resistores e condutores, geradores e receptores e circuitos elétricos. Então, acompanha aqui comigo que eu vou trabalhar esses pontos com você. Cientista, sobre corrente elétrica, tu tem que entender o seguinte: quando tu aplica uma diferença de potencial no teu condutor, você vai estabelecer um campo elétrico no seu interior. As cargas dentro desse condutor vão sentir uma força elétrica, então elas começam a ter um movimento quase ordenado. Então você pode fazer o seguinte: você pode definir uma região em que você vai começar a observar a quantidade de carga que está passando por essa região, certo? E quando você define a quantidade de carga que está atravessando essa região por intervalo de tempo, nós estamos falando sobre corrente elétrica. Então a corrente elétrica nada mais é do que a quantidade de carga que está atravessando uma região do teu condutor por intervalo de tempo. Nota o seguinte: todas as vezes que falarmos sobre corrente elétrica, é importante definirmos a sua unidade. No Sistema Internacional de Unidade, corrente elétrica é dada por ampere. Tranquilo? Outra coisa importante: quando essa diferença de potencial é estabelecida, você pode ter dois tipos de corrente. Uma corrente que a gente chama de corrente contínua e uma corrente que a gente chama de corrente alternada. O que é que caracteriza cada uma dessas correntes? Basicamente está associado ao sentido do movimento das cargas no interior do condutor. Quando o sentido é preservado, ou seja, quando o sentido é sempre o mesmo, nós temos uma corrente contínua. No entanto, quando o sentido pode mudar dentro do condutor, nós temos uma corrente alternada. Então, cientista, você pode ter o seguinte: observe esse gráfico aqui comigo. Nesse gráfico, nós construímos um gráfico que relaciona a intensidade da corrente elétrica em função do tempo. Quando tu bate o olho nesse gráfico, tu percebe o seguinte: que o valor da corrente elétrica não mudou em relação ao tempo, muito menos o seu sentido. Então, eu tenho um valor constante de corrente elétrica. Mas pode aparecer o seguinte também: pode aparecer um problema em que a intensidade da corrente elétrica muda, mas o sentido é preservado. Isso também caracteriza uma corrente contínua. Observe esse segundo gráfico. Veja que em certo instante o valor da corrente vai aumentando, depois ele permanece constante, depois ele aumenta novamente. Então, embora o sentido seja preservado, as intensidades da corrente variam com o tempo. Isso ainda caracteriza uma corrente contínua. No entanto, cientista, tu pode fazer o seguinte: tu pode pegar o teu condutor e, quando estabelecer a diferença de potencial, potencial maior, potencial menor, você alternar esses potenciais. Quando você alterna esses potenciais, o movimento das cargas no interior desse condutor vai ficar alternado junto com a alternância da diferença de potencial. E quando isso acontece, nós temos uma corrente alternada. Quando a gente faz um gráfico de uma corrente alternada, percebe que nós temos valores positivos de I e negativos de I. Mas esse negativo não quer dizer que a corrente seja negativa, quer dizer que o sentido da corrente elétrica está mudando. Tranquilo? Dica importantíssima para você também, cientista. Observa aqui, se a gente tiver um gráfico da corrente em função do tempo, eu peguei o caso mais simples em que a corrente é contínua e constante, observa que a altura desse gráfico está associada com o valor da corrente. E a base desse gráfico está associada ao tempo que essa corrente ficou estabelecida. No entanto, se a gente calcula a área, é fazer base vezes a altura. Mas tempo vezes corrente, isso é carga elétrica. Cientista, já aproveita essa dica e deixa teu like. Porque quando aparecer um problema que relaciona a área de um gráfico, tu já sabe que a área de um gráfico da corrente em função do tempo, ela é numericamente igual à carga que atravessou esse condutor. Tranquilo? Outra coisa importante, sobre resistores. Cientista, falou sobre resistência elétrica na tua prova, tu pode associar automaticamente isso à lei de Ohm, onde a gente sabe que a intensidade da corrente elétrica em um material que apresenta resistência elétrica é dada pela razão entre a tensão e a resistência. O que é que tu pode extrair daqui? Tu percebe que a corrente elétrica ela é proporcional à diferença de potencial, ou seja, quanto maior a diferença de potencial, maior é a corrente elétrica, mas a corrente ela é inversamente proporcional à resistência elétrica do material. Ou seja, quanto maior a resistência elétrica, menor a corrente. Não se esqueça também o seguinte: quando a gente fala sobre resistência elétrica, a unidade desse cara vai ser o ohm. Tranquilo? Outra coisa importantíssima: existem materiais que respondem de maneira diferente a quando você aplica uma diferença de potencial.
Existem materiais que, mesmo mudando a diferença de potencial, mesmo mudando a corrente elétrica, a resistência dele permanece inalterada. Quando isso acontece, nós temos materiais ômicos, ou seja, materiais com resistência elétrica constante. E geralmente essa informação vem na forma gráfica. Acompanhe aqui comigo. Quando temos um gráfico da tensão em função da corrente, observa que a corrente aumenta na mesma proporção da tensão. E quando você faz isso, temos um gráfico de uma função no primeiro grau, que é uma função afim, tá certo? Uma reta constante e crescente. No entanto, cientista, existem materiais que não respondem da mesma maneira. Quando você muda a tensão, a corrente também muda, mas essa mudança não é na mesma proporção. Quando isso acontece e a gente coloca essas informações em um gráfico, observa que esse gráfico ele termina não ficando reto, ele termina ficando curvado. Então, apareceu questão sobre resistência elétrica, bateu o olho, viu que o gráfico é curvado, já sabe que aquele resistor é não ôhmico e ele não obedece à lei de Ohm. Outra coisa importante, cientista, é você pensar que a resistência elétrica de um material depende da geometria desse material. E foi observado o seguinte, que a resistência elétrica de um material aumenta à medida que você aumenta o tamanho desse material. Quanto maior o seu comprimento, maior a sua resistência elétrica. No entanto, a espessura, a área de seção transversal desse material também é relevante. Só que a resistência elétrica ela é inversamente proporcional a essa espessura, a essa área de seção transversal. Quanto mais espesso for o fio, menor a sua resistência elétrica. Só que essa parte geométrica termina dependendo também do tipo de material. Então a resistência elétrica ela depende também da resistividade elétrica do material. Tranquilo, cientista? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações e se prepara porque vem aí a parte 2.